Em 27 de julho, a Lei 774, quando o Spínola acaba por reconhecer que não tinha razão e, portanto, acaba por aceitar as teses do MFA e dos movimentos de libertação, e a Lei 774 é uma lei que eu suponho que vos foi transferida, que vos foi conferida no dossiê que penso que existe no dossiê, e que é uma lei muito simples, em que, ao fim e ao cabo, limita-se a reconhecer o direito dos povos à independência. Relacionado com a Lei 774, há um comunicado do governo português pelo secretário-geral da ONU. A Lei 774 é uma lei de 27 de julho. Nos dias 2 e 3 de agosto seguinte, portanto uma semana depois, vem a Portugal o secretário-geral da ONU, na altura Kurt Waldheim, e das suas conversações com o governo português sai um comunicado, que é um comunicado extremamente importante, em que Portugal limita-se a confirmar a Lei 774 e depois especificar para cada uma das colónias os seus direitos. E é muito importante esse comunicado, porque dele sai o seguinte: é que Portugal reconhece que os interlocutores legítimos para negociarem a transferência do poder com Portugal são os movimentos de libertação. São aqueles que tinham feito a guerra, isto é, estava na altura, surgiam partidos nas colónias por todos os lados. E os movimentos de libertação impuseram como condição para negociar com Portugal isto: nós é que fizemos a guerra, portanto, se vocês querem negociar o cessar-fogo, é connosco, que estão em combate, não vão negociar com terceiros. Nós é que fizemos em combate. E, para negociar o cessar-fogo, depois é preciso seguir-se a negociação da transferência do poder. Isto era uma lógica imbatível. Aliás, a ONU reconheceu isto. E é do comunicado de Portugal, do governo português com a ONU, que sai também este reconhecimento. Portanto, é um comunicado extremamente importante. Em segundo aspecto, outra tarefa global, aliás, as tarefas globais depois decorrem da Lei 774 e deste comunicado, que é o reconhecimento do direito à independência, é a negociação do cessar-fogo e é a negociação da transferência do poder. A Comissão dos 24 também. Era também, era a Comissão dos 24. Bom, depois, na nossa estratégia há as tarefas específicas em cada colónia. Enquanto que há estas tarefas, são tarefas globais para todas elas, cada colónia existe depois tarefas específicas. Não vamos abordar isto agora, é um problema a ver na parte da tarde, nas colónias que podemos abordar. Por último, quais os resultados da estratégia portuguesa? Ora bem, eu penso que, de uma maneira geral, aqueles objetivos que foram inicialmente apontados foram todos cumpridos. A exceção é, para este, a defesa dos interesses dos portugueses. Isto é, se nós identificarmos a defesa dos interesses portugueses, a manutenção dos colonos portugueses que estavam nas colónias, lá, com os seus direitos adquiridos lá, isto é, com as suas propriedades, com as suas empresas, com os seus criados negros, com os seus estatutos especiais diferenciados decorrentes de serem cidadãos de primeira, enquanto que os outros, como sabemos, eram cidadãos de segunda ou de terceira classe. Isto é, não era assim, evidentemente, que nós podíamos conceber a defesa dos interesses portugueses. Não era admissível que nos novos países independentes dominados pela maioria negras, os colonos, enquanto colonos, pudessem permanecer com os mesmos estatutos. Isto era completamente utópico. Mas era admissível, e foi por isso que nos batemos, que os portugueses pudessem permanecer, manter o seu posto de trabalho. Aqueles que, eventualmente, dependessem da sua capacidade técnica, do trabalho que desenvolviam, da sua capacidade de relacionamento com as populações, pudessem ficar. Havia algumas camadas, evidentemente, que não tinham nenhuma possibilidade de permanecer em países independentes. As grandes camadas das grandes empresas coloniais, da exploração colonial, evidentemente que esses não tinham possibilidade de se manter. Os funcionários dos quadros administrativos, que eram um quadro colonial puro e específico, evidentemente que não tinham nenhuma possibilidade de permanecer. Alguns deles, e isso era uma camada curiosa, foi uma camada mais explorada do que exploradora durante o colonialismo, mas aqueles brancos que tinham estatutos especiais decorrentes não da sua capacidade técnica, mas apenas do facto de serem brancos. Isto é, em qualquer empresa, muitas vezes, havia funcionários negros de construção, com alguns até com cursos médios, mas que eram sempre dirigidos pelo branco, que às vezes até podia ser quase analfabeto, apenas porque era branco. Isto é, aquela classe mesmo de trabalhadores, mas que beneficiavam de um estatuto que só era possível
pela sua cor da pele ou pelo regime colonial. Evidentemente que esses também dificilmente se poderiam adaptar ao novo sistema. Mas nós pensávamos que grande parte dos portugueses, daqueles que, dos professores, dos médicos, dos engenheiros, dos operários, do agricultor, que esses que poderiam ter lugar no novo país independente. Ora, não há dúvida nenhuma que vários problemas que fugiram ao nosso controle, nomeadamente as guerras civis que se prolongaram e que se agudizaram, que tornaram quase insustentável a vida para muitos cidadãos nas novas colónias, impediram que esta defesa dos interesses portugueses pudesse ser levada até às últimas consequências. E a verdade é que grande parte, não todos, mas grande parte dos portugueses expressaram. Agora, numa perspectiva histórica mais alargada, isto é, se nós nos debruçarmos apenas no imediatismo, a gente pode dizer que este interesse não foi defendido. Na realidade, criaram-se condições, estas condições da cooperação, para fazer com que, ultrapassado o período mais difícil das guerras civis, das perturbações do poder, hoje os portugueses estão a regressar a Angola, estão a regressar a Moçambique. E estão a reinstalar. Não estão os mesmos, não. Mas o processo histórico, não, o que se falar daqui a 100 anos, aliás, passou-se mesmo com o Brasil, com a independência do Brasil, se quisermos outra vez recuperar o exemplo do Brasil, a imigração portuguesa para o Brasil foi muito superior depois da independência do que antes da independência. De maneira que o processo histórico daqui a 100 anos, o que nos vai dizer é que, ao fim e ao cabo, se criaram condições para que os portugueses pudessem regressar ou, se quisermos, permanecer, porque o lapso de tempo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, em termos de processo histórico, acaba por ser quase insignificante. Portanto, eu reconheço humildemente que eu, como negociante que fui do processo de Angola, considero que este objetivo não foi verdadeiramente cumprido na altura, mas reconheço também que deve ter uma outra perspectiva na compreensão deste problema. Ora, o tempo avança e eu gostaria de, antes de terminar esta primeira parte, só recapitular uma coisa que eu há bocadinho já vos chamei a atenção, sobre o problema das interferências externas. As interferências externas no processo de descolonização de Portugal com as suas colónias, no processo de transferência do poder de Portugal para as suas antigas colónias, as interferências externas acabaram por ter um papel decisivo. As interferências externas acabaram por ser extremamente decisivas na fase da transferência do poder. E eu saí de analisar em pormenor, porque não temos tempo para isso, mas chamávamos a atenção para isto. Por exemplo, a Rodésia. A Rodésia era o país que é hoje o Zimbábue. Era um país que era uma colónia inglesa, tinha feito parte da Federação das Rodésias e Nyasalandia. E quando em 1964, o almirante Vidal Campos já falou nisto, se dá as colonizações da grande maioria dos países em África, a Nyasalandia e a Rodésia do Norte tornaram-se independentes em 64. A Rodésia do Sul, onde havia uma colónia branca bastante mais numerosa, 250 mil a 300 mil europeus, recusou-se a aceitar a independência negra, que era aquela que a Grã-Bretanha pretendia negociar com os rhodesianos. E então, nessa Rodésia do Sul havia já portugueses. Na Rodésia do Sul havia bastantes portugueses. Havia também, mas, quer dizer, nestes 250 mil era uma minoria. Mas já havia. A colónia branca da Rodésia do Sul recusa a independência negra e então entra em rebelião contra o governo da coroa britânica e declara a sua independência unilateral e declara-se a Rodésia, que aliás vai seguir um sistema social e político muito semelhante ao apartheid da África do Sul. De qualquer maneira, naquele conjunto de países da minoria, da África que se tornaram independentes, passa a haver uma situação especial na África Austral, onde predominam regimes de minoria branca. É o caso das colónias portuguesas de Angola e Moçambique, é o caso da Rodésia do Sul, é o caso da África do Sul com o seu sistema de apartheid e da Namíbia, que estava com um estatuto de delegado pela ONU de administração da África do Sul. Ora, a Rodésia viu claramente que, com as independências de Angola e Moçambique, nomeadamente Moçambique, com quem a Rodésia tinha fronteira, o almirante Vítor Crespo sentiu isso na pele, sentiu imediatamente que o seu sistema estava posto em causa. E a Rodésia do Sul, a Rodésia, na altura a República do Rodésia, interferiu claramente no problema da transferência, procurando prejudicar a transferência do poder em Moçambique. A África do Sul, enfim, que era ali a grande potência regional e queria a sobrevivência do sistema do apartheid, interferiu claramente
inclusive em Angola com invasões sucessivas, mas também em Moçambique. A República Democrática do Congo, o Zaire, do seu Mobutu, com larga interferência permanente, invasões sucessivas, até porque foi ali o agente fundamental dos Estados Unidos, e, portanto, com interferências no norte de Angola sistemáticas. A União Soviética e os outros países do Pacto de Varsóvia, com grande interferência a tentar, digamos, contrapor o seu poder ao poder dos Estados Unidos. Isto é, houve ali claramente uma disputa de influências pelas potências dominantes no sistema bipolar da Guerra Fria, nomeadamente em Angola, que foi o país onde a interferência da União Soviética mais se fez sentir, não só com os países do Pacto de Varsóvia, mas particularmente com Cuba, utilizando um bocado Cuba como o seu agente direto no terreno. E Cuba chegou a ter em Angola umas dezenas de milhares de militares. E não só militares. A Indonésia em Timor. Enfim, a interferência da Indonésia em Timor, com a invasão de Timor, que esteve ocupado durante 20 e tal anos, então, enfim, é do domínio público e que conhecem-no perfeitamente. Mas também o problema da interferência da Austrália em Timor, que aliás hoje está a ser reposta, recuperada e nem sempre com as melhores intenções. E por último, temos os Estados Unidos da América com uma interferência direta, permanente, constante, muitas vezes não tão aberta como isso, mas sempre extremamente, nomeadamente em Angola, particularmente em Angola, mas também em Moçambique e em Timor. Por último, a ONU e a OAA. A ONU e a OAA tiveram também interferências, não só pelas resoluções que lavraram e que acabaram por ser extremamente condicionantes, mas, por vezes, acusam-se da sua interferência ter sido por omissão. E muitas vezes diz-se que a ONU, inclusivamente, deveria ter atuado em Angola, particularmente em Angola, e assumido o processo. E que mesmo Portugal deveria ter colocado o problema de Angola nas mãos da ONU. Provavelmente Vítor Crespo já disse o essencial sobre isto, eu apenas vou chamar a atenção para o óbvio. É que estávamos no período auge da Guerra Fria. E a ONU, naquela altura, era uma arena de disputa entre as duas potências que dividiam a influência a nível mundial, a União Soviética e os Estados Unidos. E cada uma tratava sempre de vetar as propostas do outro quando não lhe interessasse. De maneira que não havia nenhuma hipótese, naquela altura, do Conselho de Segurança da ONU assumir o controle da situação de Angola, porque ela não era conciliável nas posições das duas superpotências. Portanto, foi um problema com que nós tivemos que nos confrontar, mas na realidade não havia nenhuma possibilidade de transferir a condução do processo para a ONU. Honestamente, toda a gente reconhece que assim é.